Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, coma cada um da sua vide e beba cada um água da sua cisterna. O que Deus está explicando a respeito disso? Por que é que quando você vem de uma família idólatra, geralmente você passa por abusos na sua vida? Por que é que uma pessoa ela não consegue ser convencida da própria visão? Ela vê, mas ela não entende aquilo que ela vê. Quando uma pessoa ela vem de uma família idólatra, ela fica tentando entender a vida dela pela visão dela. E aí, na maioria das vezes, a visão não dá razão a conclusões dos fatos. Que é o que eu vou explicar para você, que mesmo você tendo bastante conhecimento, só o conhecimento não lhe traz o entendimento. E aí é quando a pessoa, ela se torna uma pessoa que julga, que mente. Quanto mais a pessoa ignora a sua própria visão para viver de razão, buscando uma razão, ela vai matando a própria alma. Ela desconhece entre a emoção, o sentimento, o emocional, o sentimento e o espiritual. Então Deus explica que tudo é criado pela palavra. Então tem pessoas que não acreditam nisso. Eles não conseguem ser convencidos que da palavra nasce um sentimento e do sentimento nasce um comportamento. Então, quer dizer, como é que eu descubro a respeito do sentimento pelo comportamento? Deus explica como é que você descobre isso. Que com a palavra é gerado um sentimento e do sentimento ele é gerado um comportamento. E precisa você ter muito conhecimento para que assim você consiga buscar em Deus o discernimento da visão, daquilo que você via e não entendia. Você acreditava saber sem entender. Então, uma pessoa que ela não crê na palavra, não tem como ela crer, não tem como uma pessoa, se ela não acredita, que é como Deus explica, que pela palavra gera um sentimento que dá razão a um comportamento, não tem condições nenhuma dela crer em Deus. Em lugar nenhum que ela for, ela vai conseguir ser convencida da própria visão, porque só ele se dá razão. E ele não é convencido mais da própria visão, porque ele cria uma razão de sobrevivência. Entende o que é que Deus explica? Ele precisa de uma razão de sobreviver. Quando uma pessoa ela é carente emocional, quando ela passou por abusos, quando ela está buscando se apoiar em alguém para sobreviver, Deus explica. A quem você se apoiar é justamente a pessoa que você se apoiar que vai lhe ferir. É justamente aquela pessoa que você confiar, que você idolatrar. Você já foi frustrado por alguém? Você já foi abandonado por alguém? Você já foi traído por alguém? Alguma pessoa que você confiou tanto, que você fez tanto pelaquela pessoa, foi justamente aquela pessoa que lhe decepcionou? Pois é isso que Deus explica a respeito da idolatria. Então, quem é idólatra, que ele desconhece sobre a idolatria, ele vive apenas de visão, razão e sua própria conclusão. E é por isso que ele não é convencido da palavra. Ele não consegue ser convencido da palavra. Então precisa ele ter quebrado muito a cara, precisa que ele tenha sido muito frustrado na vida, para que ele decida ter uma mudança, buscar uma mudança. Ou, na maioria das vezes, a pessoa ela não quer mudar. A maioria dos idólatras, você sabe que eles não querem mudar, né? Eles buscam uma razão de crença. Uma razão de crer. Então Deus explica, todo aquele que você se apoiar, todo aquele que você idolatrar,
é justamente aquela pessoa que vai lhe decepcionar. Porque se você não se ama, se você não tem conhecimento da sua própria alma, você vai tentar se apoiar em pessoas. E aí o que é que o idólatra faz? Se ele tenta se apoiar em pessoas, ele faz tudo para agradar as pessoas, para sobreviver, para não perder, para não ser frustrado. E é por isso que ele não consegue mais ser convencido da própria visão, porque ele vai buscando uma autossuperação. E é nessa autossuperação que ele não entende a razão daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está vivendo. Ele não consegue entender a sua própria visão. E Deus explica isso, que ele vive confundido pela visão. Uma pessoa que ela é idólatra, ela vive confundida pela visão. E a maioria das vezes, ele não quer ser mais convencido da palavra. Ele não quer mudar, ele não quer se ver, ele não quer se arrepender, porque ele está querendo a vida toda viver da sua própria visão. Então ele vai buscando se apoiar em pessoas. Ele vai buscando a idolatria, desconhecendo sobre o sentimento, a emoção e o espiritual. E aí quando você tem muito conhecimento, você termina julgando mal. Porque Deus, ele explica que existe um julgamento justo. Mas quem é idólatra, ele não consegue julgar retamente. Entende? Não é que é pecado você julgar se você sabe julgar. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem o que elas estão falando. E por isso, elas terminam julgando, murmurando, se vitimizando, porque ela não tem visão da própria alma. E aí, quanto mais uma pessoa ela tem conhecimento, sem discernimento, ele vai viver julgando. E aí, automaticamente, ele vai viver errando. É automático isso. Quanto mais conhecimento adquirido, eu vivo pela visão. Então, eu vou vivendo pela minha razão. Se eu não creio na palavra, é assim que funciona. Então, da palavra, que é o que eu quero que você entenda nesse conteúdo, que nem tudo que você está vendo é exatamente como você está vendo, e muitas vezes você só vai conseguir discernir, costurar, interpretar com décadas. Por mais que você diga que tenha visão, que tenha razão, a maioria das vezes você vai estar julgando mal. E Deus explica isso. Que uma pessoa que ela não entende sobre a palavra nasce um sentimento, que aí vai nascer um comportamento. Entende? Então em 2 Reis 18:20, Deus diz assim: dizes tu diz. Porém, são palavras só de lábios? São palavras só de lábios? Eu disse por dizer. Eu falei por falar. Não foi a minha intenção. As pessoas não acreditam que na palavra existe uma razão. Entende? Há conselho e poder para a guerra? Em quem? Pois agora confias que contra mim te rebelas? Então, a maioria das pessoas que elas são idólatras, elas são rebeldes. E é por isso que ele não quer saber sobre a palavra. Porque eles são idólatras e eles desconhecem sobre a idolatria. Então, Deus diz: pois agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada, no Egito, do qual se alguém se encostar, encontrar-lhe-á pela mão e a furará. Toda pessoa que ela busca apoio emocional em alguém, que ela se dedica a ser feliz com alguém sem se amar, sem se conhecer, é justamente aquela pessoa que vai fazer ela perder. É justamente aquela pessoa que vai lhe decepcionar. É aquela pessoa que você vai se apoiar,
que você vai se dedicar, que você vai confiar, porque você desconhece sobre o amor. Quem desconhece sobre a palavra, ele não crê na palavra, ele desconhece também sobre o amor, sobre gratidão, empatia, paz, humildade. Ele vai buscando tudo em pessoas. E aí ele vai perdendo esse discernimento. Então Deus diz: se alguém se encostar, entrar-lhe-á e pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Quer dizer, toda pessoa que você se apoiou, que você usou como cajado para ser feliz, é justamente na idolatria que você não tem visão da própria satisfação. Entende? Que as pessoas criam um sentimento e elas desconhecem como funciona a palavra. Por isso é que elas vão ficando mais frustradas, vão ficando mais medrosas, vão tendo medo até de falar e desagradar as pessoas. Entende? Elas têm medo até de falar, porque ela desconhece a respeito da idolatria. Então, no 31, Deus diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna. Então, o que Deus está explicando a respeito disso? Que a pessoa que ela vai buscando a sua visão, a sua razão, ela não vai ser convencida da sua própria tradução, daquilo que ele está plantando e daquilo que ele está colhendo. Ele não consegue ter visão da própria visão, porque ele cria um sentimento, porque é da palavra que nasce o mandamento. Entende o que é que Deus explica? É da palavra que nasce todos os mandamentos. Tudo é pela palavra. Então, quem não confia na palavra, quem não sabe como funciona a palavra, é da palavra que nasce o sentimento que vai dar razão a um comportamento. E como é que eu posso explicar isso a melhor? Melhor para que você entenda que nem sempre pela visão você consegue ter razão. Por mais que você tenha conhecimento. Por mais que uma pessoa ela tenha conhecimento, se ela não tem discernimento, ela não consegue crer na palavra. Ela só diz que crê. Ela diz que sabe como funciona. Se eu julgar, eu sei que eu vou viver o que eu julgo. Mas ele julga. Mas ele mente. Mas ele esconde, mas ele omite. Ele quebra todos os mandamentos e ele não é convencido mais da própria visão. A vide é a visão. A figueira é a minha razão. Entende o que é que Deus está explicando aqui? A vide é a minha visão. A figueira, eu alimento a minha figueira, eu alimento os meus sentimentos pela minha razão. Então, geralmente, quem vem de uma família idólatra, ele vai ver que naquela casa da idolatria vai existir um filho predileto, um filho que é sempre servido como bode expiatório. A pessoa, ela idolatra alguém e desfaz de outro alguém. E ele não consegue ter visão, porque ele vive pela própria visão. Ele vai julgando pela visão. E na maioria das vezes essas pessoas, elas não querem ter visão. Por mais que você diga, por mais que você queira dizer que ele está errado, ele não consegue ouvir o outro dizer que ele está errado. Porque na visão dele, ele está certo. Na visão dele, apenas ele... Por que é que as pessoas são assim? A maioria dos idólatras que anda na feitiçaria, no espiritismo, por que é que eles são assim? Por que é que você tenta falar, tenta mostrar e ele não consegue ser convencido? Porque na visão dele, ele já criou as suas próprias razões. Ele já criou um sentimento.
Entende o que Deus está explicando? Ele já criou a sua razão e o seu sentimento. E por isso ele não consegue crer na palavra, porque ele não sabe que é pela palavra que nasce o mandamento. Todos os mandamentos é cumprido pela palavra. Então, quando uma pessoa ela tem pouco pecado, ela tem um comportamento. Quanto mais pecador, quanto mais julgador, mais cego ele vai ficar. E mais pecador ele vai se transformar. Ele vai ser, porque na visão dele, ele está apenas se defendendo. Na visão do julgador, da pessoa, que ela já se tornou um espírito rebelde, ela está apenas se defendendo. Então, pode uma pessoa, ela carregar ódio e amor ao mesmo tempo? Pode uma pessoa, ela carregar amor e ódio ao mesmo tempo que ela ama, no mesmo tempo ela odeia. Ela está mordendo e assoprando a pessoa e ela não entende a sua própria visão, o próprio comportamento. Então, tem pessoas que acreditam assim. Eles acreditam que eles amam e eles odeiam. Eu gosto, mas não faça eu botar pra fora, você não me conhece. Então ele diz que ama, mas ele também odeia. Então ele só ama enquanto você faz aquilo que ele quer. Ele só ama enquanto você faz aquilo que ele quer. Depois que você não faz mais aquilo que ele quer, você vai ver que ele não ama. E Deus explica que isso não é amor. Então, como é que você descobre o que é isso? Como é que você consegue ter visão? Que tipo de sentimento é esse que as pessoas têm? As pessoas não têm essa visão. Qual é o tipo de sentimento que ela tem? Então, elas criam um sentimento. Entende o que Deus explica? Porque é que eles criam as suas próprias visões, a sua vida, e alimentam a sua própria figueira, e depois ele não sabe mais o que foi que ele plantou. Ele não consegue ouvir, não sabe mais o que foi que ele fez, as suas próprias decisões que ele mesmo tomou. Lá no passado eu tive uma amiga que era muito minha amiga. E era uma amizade tão bonita que durou muito mais de que 10 anos, que causava até inveja nas pessoas. O melhor presente era que ela me dava, a pessoa que ela mais se alegrava se eu não estivesse na festa, a festa para ela não prestava. E essa amizade durou por muitos anos, até um dia acontecer que eu me interessei e o sobrinho dela se interessou por mim. E eu já era amiga dela há mais de 10 anos. E eu me interessei, que é o homem que eu casei, né? Que eu tenho uma filha. E quando eu começou a rolar um clima com esse homem, foi que eu comecei a descobrir algumas coisas que pela minha visão eu não entendia a razão do comportamento das pessoas. Eu comecei a ficar confusa, confundida e até perturbada, um pouco, da minha mente. Porque eu me dizia uma pessoa muito esperta, que entendia muita coisa e que já tinha muito conhecimento, muita experiência, e pela visão eu não estava conseguindo traduzir a minha própria visão. Porque se eu era amada por essa pessoa, por que era que agora eu estava sendo odiada? Eu não conseguia entender. E eu só fui discernir isso com muitos anos, com muito tempo. Porque ela foi a primeira pessoa que interveio entre o relacionamento. Entende? A pessoa que mais me amou, que mais me defendeu, que mais me idolatrou, foi a pessoa que disse: eu não apoio, eu sou contra você com meu sobrinho. Foi assim que aconteceu. Então eu fiquei querendo entender que tipo de sentimento era aquele. E por várias vezes eu achando que ela ia ficar muito feliz, já que eu ia entrar na família, né? Já que ele era sobrinho e ela tinha ele como um sobrinho, como um irmão. Quer dizer, um sobrinho como um irmão, como tirar a satisfação da melhor amiga? E na época ela só explicava assim: porque eu sei que não vai dar certo. Você e ele não vai dar certo. E eu queria entender a minha própria visão. E na minha visão era um amor platônico. Essa era a minha visão.
Ela deve ter um amor platônico. Não sei se você sabe o que é um amor platônico. É um amor que a pessoa cria. Ela gosta da pessoa, mas ela idealiza e cria esse amor, né? E essa foi a minha tradução. Isso não é normal, porque trouxe uma desilusão, uma desunião na época, e eu fiquei confundida pela própria visão. Devido a já ter conhecido ele em outros relacionamentos, já era um conhecimento que a gente tinha entre família, ele tinha outros relacionamentos, ele passou por 2 ou 3 relacionamentos com o meu conhecimento. Ele já me conhecia também e eu conhecia ele. Então dava um pouco juiz ao julgamento dela, né, da tia. Eu sei que não vai dar certo, você e ele não vai dar certo, por isso eu tô sendo contra. E ela botava a mão quando a gente ia beijar, e ele dizia pra ele, ela dizia pra ele, você não vai ficar com ela, não vai dar certo. E a gente queria entender por que era que ela tinha se levantado contra. Por que era que ela era contra a esse sentimento. Então, pela visão, você não tem conclusão daquilo que você está vendo. E é justamente isso que Deus explica. Por mais que você tenha conhecimento, você diz, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Era assim que a gente pensava. Então, devido a gente tentar evitar muito os conflitos, relevando e observando o comportamento, a gente chega àquela conclusão. Deve ter um amor platônico aí. É uma pessoa que não divulga o verdadeiro sentimento que ela sente. Por que é que ela sente isso? Por que é que ela é do contra? Por que é que ela não apoia? Por que é que ela diz gostar, mas não dessa forma, não vocês juntos? Eu gosto de você, gosto do meu sobrinho, eu amo, é como um irmão para mim, mas não vocês dois juntos. Isso eu não apoio. E aí, com décadas, eu fui descobrindo e traduzindo pela visão. Mesmo assim, errando as minhas conclusões. O que foi que eu discerni na época? Ela era contra a todos os relacionamentos que esse homem tinha. Eu não tinha sido a única. E eu queria estudar o que era que estava acontecendo com aquele fato. Eu era uma pessoa muito curiosa e desafiadora e questionadora. Então eu ficava tentando fazer uma análise dos fatos, para que assim eu não julgasse errado. Você entende? Então, no meu julgamento, ela opinava contra a todos os relacionamentos dele. Eu não era a única que ela foi contra. Ela foi contra a primeira, foi contra a segunda e foi contra a terceira. E por que estava sendo contra comigo? Foi quando eu deduzi, ela deve ter um amor platônico, um sentimento oculto, porque como tia, ela não pode divulgar um sentimento verdadeiro. Por isso ela implica com as mulheres que esse homem arruma. E eu fiquei concluindo, tirando um diagnóstico por alto dos fatos, pela visão, pela tradução. Depois foi que eu cheguei a uma conclusão. Quer dizer, como ela era uma pessoa que debochava, que desfazia das outras mulheres que ele arrumava, o que foi que eu deduzi? Por que é que ela não gosta eu com ele? As pessoas que ela mais amava. O sobrinho e a melhor amiga. Por que é que ela foi a primeira a se levantar contra? Se não existe um amor platônico, existe uma razão. E era assim a minha satisfação. Então, se ela implicou com a primeira e com a segunda, ela gostava da implicância. Ela gostava de desfazer. Ela gostava da disputa, do controle que ela tinha dele como sobrinho. Entende o que foi que eu descobri com o tempo? Eu disse, meu Deus, isso não é normal, o que eu estou descobrindo. Isso não é normal. Como uma pessoa ela pode se satisfazer, alimentar a sua vida, a sua visão, com a insatisfação do outro? Isso eu fui descobrindo aos poucos, porque era
que ela era tão contra assim, porque ela era debochada, desfazia, humilhava, implicava com as outras mulheres que ele arrumava. Então, como ela ia poder fazer isso comigo? Você entendeu o que Deus explica a respeito da palavra? Como é que essa mulher ela podia fazer isso comigo se eu era a melhor amiga dela? Isso foi décadas para que eu descobrisse o verdadeiro sentimento que estava por trás das aparências ali. Então eu fiquei me questionando por várias vezes. E aí, da primeira vez que ela tentou fazer comigo a mesma coisa que ela fazia com as outras mulheres, porque eu já sabia que ela gostava de debochar, de desfazer, de fazer as coisas justamente para desagradar a elas, da primeira vez que ela fez comigo, eu cortei. Veja que ela não conseguiu mudar. Veja como é que a pessoa ela defende seu próprio sentimento com o seu próprio comportamento. E que se você não tem visão como funciona a palavra, você não crê na palavra. Você não consegue acreditar na palavra. Porque é da palavra que nasce um fundamento do sentimento. Entendeu justamente o que é que Deus explica? Pegue bem a visão do que eu estou explicando aqui para você. Da primeira vez que ela tentou fazer comigo, o que é que ela fazia? Ela pulava em cima dele, chamava ele de meu negão, meu gostoso, quando bebia, sendo tia. E eu sabia que isso era apenas um deboche nas outras mulheres. Porque como amiga, ela dizia para mim que ela era tia e ela podia. Que ela era tia dele e ela podia fazer. Então, se ela podia fazer, mesmo sabendo que desagradava as outras mulheres que ele tinha, como ela não ia fazer comigo? Por isso ela se levantou contra. Você entendeu o que Deus explica a respeito da palavra? Então, a primeira vez que ela fez com ele, devido a ela ter se levantado contra, ter tentado desfazer, ter trazido facção, divisão, desunião e ter causado alguns constrangimentos para mim e para ele, eu me opus ao comportamento dela. Se ela não tivesse se levantado contra, talvez ela tinha até conseguido permanecer com o mesmo comportamento. Mas devido a ela ter mudado de comportamento comigo, eu também mudei de comportamento com ela. E aí o que aconteceu? Quando ela fez a primeira vez que ela fez com ele, que ela pulou na coluna dele, beijou ele como sobrinho, a primeira vez que eu fiz, eu apenas me impus um limite para mim. Eu disse, eu não vou brigar com ela porque é tia. E é amiga, uma amizade que agora existia uma barreira. Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei com ele. Olha, nós estamos firmes. A partir de hoje, se você permitir, foi assim que eu conversei com ele, para que você entenda como funciona a palavra. Se você permitir esse comportamento da sua tia com você, porque não é eu que tenho que impor limites em você, e nem na vida dela, mas eu não permito isso comigo. Eu não me permito ser humilhada. Eu não me permito ser rebaixada. Então, se você é alguma coisa minha, a partir de hoje, quando ela fizer isso com você, lhe chamar de gostoso, pular na sua cacunda, lhe encher de beijo, eu não aceito. Então, você, quem sabe, se você quer manter um relacionamento firme comigo, isso era no namoro. Ou se você vai permitir que ela faça isso com você, eu não vou brigar. Agora, eu não me permito passar por essa situação. Aí a decisão é sua. Quem é sobrinho é você, quem é irmão é você, quem é da parentela, sangue com sangue é você. Eu não me permito passar por isso. E aí, na primeira vez que ela foi, na primeira ela conseguiu. Eu me controlei emocionalmente. Na segunda, ele segurou nos braços dela e disse, a partir de hoje você não faça isso comigo. Me respeite.
Você é uma mulher casada, e deu aquela lição de moral nela. E ela começou a chorar. E para onde ela jogou aquele ódio, onde nasceu a maior desilusão, a maior desunião da vida dela, ela jogou em mim. Ela passou a ter ódio de mim depois que ele fez isso, porque ela já sabia a minha posição, o meu temperamento, o meu comportamento, porque era amizade de mais de 10 anos. Entende o que eu quero que você entenda? Essa mulher se levantou contra mim, começou a falar mal de mim para todas as pessoas, até o ponto de se intrigar de mim, depois que o sobrinho botou ela no lugar dela. Então é exatamente isso que Deus explica a respeito da palavra. Deu para que você entenda que é exatamente isso que Deus explica a respeito da palavra. Da palavra ela nasce um sentimento que dá versão a um comportamento. Desde quando ela se alegrava em fazer isso, desde quando ela era uma pessoa traída pelo marido, carente afetivamente, ela sabia que ela ia perder. Entende o que você está entendendo nesse conteúdo? Você entendeu que pela visão ela se levantou contra porque ela já sabia da razão. Por isso eu julguei como um amor platônico na época. E eu falava para ele, ela deve ter um amor por você. Ela deve ter um sentimento por você oculto, que ela não tem coragem de dizer. Mas depois de tudo isso, foi que eu tirei essa outra conclusão. Quer dizer, isso não é amor. E o que é isso? Não é uma paixão? Não é uma doença? Eu perguntava, você já teve alguma coisa com ela? Você já se envolveu com ela? Ela já se declarou para você algumas vezes? Porque eu queria aprender pela visão. Então foi quando eu tirei essa conclusão. Quando houve a desunião. Eu digo, agora eu entendi. Eu era tola, mas não tão tola assim. Eu digo, agora eu entendi por que é que ela se levantou contra. Por que é que ela era tão do contra? Algo que era para ela vibrar, algo que era para ela aprender, para somar. Ela se levantou se defendendo o seu próprio sentimento e sua própria visão, e ela mesma deu razão aos fatos. Entende o que Deus explica? Porque é que a pessoa que ela não crê na palavra, ela não crê na palavra. Os idólatras não crê na palavra, ela é idólatra. Entende? Eles não conseguem crer na palavra, eles criam uma visão, uma razão, uma satisfação. Então ela já sabia que eu ia ser contra, que ela não ia conseguir fazer e ter o mesmo comportamento com o sobrinho, com uma mulher que ela já conhecia a natureza. Entende o que é que Deus explica aqui? Se a pessoa ela já conhece a natureza do outro, já conhece o comportamento do outro, ela já sabe que com aquela pessoa ela não vai conseguir fazer. Ela não vai conseguir permanecer do mesmo jeito. Então você tem que entender por que é que uma pessoa ela se levanta contra você. Você tem que ter visão por que é que uma pessoa ela se levanta contra você. Porque uma pessoa não tem como ela ter ódio e ter amor ao mesmo tempo. Então se mudou o amor para ódio, tem que ter uma razão. É isso que Deus explica. E qual é a razão? Se uma pessoa dizia gostar tanto, idolatrar tanto, causar tanto, porque as pessoas admiravam, elogiavam, todo mundo achava uma amizade linda e de repente virou uma inimizade. Porque a pessoa está apenas se defendendo. Ela não tem visão do seu próprio comportamento. Entende? Por mais que você tente dizer, fulana, tá errado o que você faz, como aconteceu comigo e ela. Fulana, você tá errada de se levantar contra a mulher que ele mora. Ah, mas a mulher é errada, mas ela trai, mas ela mente, mas ela isso, mas ela aquilo. Mas não é da sua conta. Você exagera, você fica se aproveitando, querendo se aproveitar das pessoas para desfazer da pessoa. Isso é errado. Eu falava isso para ela, que era errado. Mas ela não tinha visão do erro, por quê? Porque na visão dela, ela alimentava a sua vida.
todo idólatra, ele é carente. É isso que a Bíblia ensina. Ele é ausente de conhecimento, então ele cria um sentimento. É exatamente isso que Deus explica. Por isso ele não é convencido da visão. Por isso você vai falar e só ele se dá razão. Só ele se dá razão. Por isso ele vai se perder pela própria visão. Ele termina perdendo e aquele sentimento, ele replica em você. Ele espelha em você o sentimento. Entende? Quando ele fez isso com ela, ela passou a ter ódio de mim, a ter raiva de mim, a desfazer de mim, a falar mal de mim. E eu já sabia que isso ia acontecer. Depois que eu percebi, eu já sabia. Por isso eu não quis me levantar. Por isso eu não quis falar. Eu joguei a bomba na mão do responsável. Cada um que arque com o seu sentimento, com o seu comportamento. Eu joguei a bomba para a mão dele. Você sabe quem é a sua tia. Eu gosto dela, mas eu não admito. Eu gosto dela, mas eu gosto mais de mim. Não é assim que a gente tem a visão? Eu gosto dela, mas eu gosto mais de mim. E eu sei da intenção dela. Eu já participei desse joguinho dela. Eu já aconselhei ela a mudar. Eu já vi ela desfazer de outras mulheres. Então ela não vai desfazer de mim usando você. Ela não vai fazer isso comigo. Então, como ela já tinha deixado demonstrar para mim, ela sabia que comigo ela não ia conseguir fazer, mas também ela não ia conseguir mudar. Ia nascer essa contradição, essa contraversão. É por isso que Deus explica que a palavra, ela tem um sentimento que dá vazão a um comportamento. E as pessoas, elas não creem dessa forma. Elas não conseguem acreditar, porque elas não conseguem mudar. Entende o que Deus explica? Por mais que ele diga que está errado, por mais que ele ouça, como ela ouviu, como eu já ouvi e outras pessoas já ouviram. Você está errada de fazer isso, fulano. Você não quer ouvir. Quando você busca uma razão, uma satisfação, a idolatria faz isso com a gente. Eu já fui idólatra. Entende? Eu já fui carente, eu já fui ciumenta. Eu sei o que Deus ensina a respeito da idolatria, que as pessoas desconhecem sobre a idolatria. Ela acha que o idólatra tem que se ajoelhar, acender vela, idolatrar imagens. Então eles não sabem que ele também idolatra pessoas. E é por isso que Deus explica, aquele que você idolatrar é aquele que vai lhe ferir. É isso que Deus explicou aqui. Aquele que você idolatrar, que você majestar, botar num pedestal, encher de presente, agradar, fazer tudo pelaquela pessoa, é justamente aquela que vai lhe ferir. Está na Bíblia. É bíblico. E é você que tem que entender isso. Porque é que a pessoa que se apoia nos outros, ela se sente frustrada. A pessoa decepcionou ela. Porque ela apostou tudo naquela pessoa. Ela confiou naquela pessoa. Desconhecendo das razões da outra pessoa. Desconhecendo das emoções, do sentimento da outra pessoa. Entende o que Deus está explicando? Que a cada um busca a sua visão, a sua razão e a sua conclusão. E é por isso que ele é decepcionado. Porque se ele vive por uma razão, se a razão bagunçou, vai bagunçar o comportamento. Alguém vai mudar, vai demonstrar no comportamento da pessoa o sentimento. Entende? Não é um sentimento verdadeiro. Que as pessoas, elas não têm sentimentos verdadeiros desde quando elas são idólatras. Por isso elas têm um filho predileto, por isso elas são ciumentas, por isso elas são brigonas, por isso elas não sabem a respeito do sentimento, da emoção e do espírito. Elas não sabem porque elas não creem na palavra. E é por isso que Deus explica aqui. Porém, são palavras só de lábios. Eles não creem na palavra. Tu diz, Deus diz assim, tu diz que são palavras só de lábios, eu só disse por dizer, eu só fiz por fazer. Não, todo mundo faz alguma coisa com uma intenção.
Todo mundo faz alguma coisa com alguma intenção. É você que tem que buscar a razão da intenção da pessoa. Por que é que ela é assim? Por que é que ela se alimenta de desfazer dos outros? De rebaixar os outros para se sentir melhor? Por que é que ela busca esse apoio? Por que é que ela sente essa necessidade? Então, todo idólatra que eu conheci, ele tem esse sentimento. Ele gosta da disputa, ele gosta do ciúme, de causar ciúme, ele gosta de desfazer das outras pessoas para se sentir empoderado. Todos eles são assim. E é por isso que eles não conseguem crer na palavra. Eles não querem nem ouvir sobre a palavra. O idólatra, eles não querem ouvir sobre a palavra. E a maioria deles, eles dizem, eu sou idólatra mesmo. Mas eles desconhecem a respeito da contradição da idolatria. Eles desconhecem dessa satisfação. Entende o que é que Deus explica na palavra? Que eles não sabem como eles causam mal na vida dos outros. E quando o mal chega para a vida dele, ele não tem visão. Ele vive de disputa, ele vive de disputar, de desfazer, de se gloriar. Então eles precisam de apoio. Eles precisam de se apoiar em alguém. Por isso eu li isso aqui para você, para que você entenda a respeito dessa história que eu expliquei aqui para você. Porém são palavras só de lábios, há conselho e poder para a guerra, em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas. Por que é que agora foi contra mim se me amava tanto? Entende aqui a história que eu contei para você? Por que é que se rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Quer dizer, a pessoa confia e gosta daquela pessoa, mas não para se envolver ao ponto de eu ter que mudar. Se eu já tenho esse comportamento, se eu já tenho esse sentimento, se eu já alimento esse tipo de sentimento em mim, como eu vou discordar? Como é que eu vou conseguir mudar? Se eu já sou assim, debochado, se eu já me sinto bem em desfazer de alguém, se eu já busco uma razão. Entende o que Deus explica? Então no 31 Deus diz, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes. As pessoas entram no coração das outras com presentes, porque é isso que a Bíblia explica, e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Quer dizer, ele está plantando e ele mesmo vai colher, mas ele não sabe como ele está plantando. É por isso que ele tenta defender. Então, toda pessoa que se levanta contra você, você tem que entender por que que a pessoa mudou. Por que que aquela pessoa mudou comigo? Porque foi que me amava e agora deixou de amar? Porque foi que me defendia, me dava presentes bons e agora me odeia? Quer dizer, na época que eu passei por essa experiência, a pessoa só dizia, porque eu sei que meu sobrinho vai quebrar a cara com você. Porque eu sei que não vai dar certo. Porque eu já sei que vocês não vão dar... Por que você sabe tanto? Eu ficava me questionando, por que você sabe tanto? Por que essas pessoas que dizem saber tanto da vida dos outros, elas não sabem da sua própria vida? Por que é que elas não querem falar? Por que é que elas não entendem o seu próprio comportamento? Porque elas dão vazão ao seu próprio sentimento. É isso que Deus explica. Entende? Então eles vão buscar uma razão, uma satisfação para a própria fala. Eles vão buscar uma razão, uma satisfação para a própria fala e dizendo, eu tenho razão. Olha aí o que eu disse quando começa a dar errado, olha o que foi que eu falei, que ia dar errado. Mas a desunião que a pessoa proporcionou, levantou a bandeira, foi por outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa está justificando o seu próprio comportamento, dizendo que sabe mais da vida dos outros do que o que sabe da vida dela mesma. E é isso que a Bíblia explica. Por isso ele gosta da fala mal.
Por isso ele não crê na palavra. Por isso ele não sabe do próprio sentimento. Entende o que Deus explica? Então eles vão buscar uma razão, uma satisfação. Essa é a minha razão. Porque eu lhe conheço, amiga. Eu sei que você é assim. Eu sei que você com ele não vai dar certo. Olha só. E eu passei mais de 10 anos estudando esse caso. Caso pessoal meu. Que eu queria entender pela visão. Que comportamento era aquele. E até pequei. E peço perdão a Deus pelo meu julgamento na época errado. Porque eu julgava errado, como muitas pessoas julgavam errado. E comentavam uma com as outras. Que aquilo não era comportamento de tia, que aquilo não era certo, que uma mulher que se levanta com todas as mulheres que ele tem, isso não é correto. Entende? Quer dizer, toda pessoa que tudo que ela vai fazer para desfazer de alguém, ela vive sofrendo. Ela vive sofrendo. E ela não tem visão do próprio sentimento, do próprio comportamento. Tudo que uma pessoa... Em outro conteúdo eu vou fazer essa outra explicação para que você entender. Tudo que uma pessoa ela gosta de fazer por desaforo, ela vive sofrendo. Isso é bíblico. No dia que eu casei com esse homem, no mesmo dia, eu dei nela. Eu bati nela. No mesmo dia do casamento. Quando a festa acabou, quando a decoração chegou para tirar as coisas, eu bati nessa tia dele. Houve uma desavença no dia da festa. Já de manhã a banda já tinha acabado. Graças a Deus não tinha mais ninguém na festa. Terminou eu batendo na tia dele. No dia da festa. Para você ver o tanto que a pessoa ela não tem visão. Ela diz que só tem razão do próprio comportamento. Ela só tem visão do próprio comportamento. Foi para minha festa de casamento intrigada de mim, querendo desfazer de mim, eu relevando o tempo todo. O tempo todo eu relevava, eu respeitava, porque é tia, é problema dela, eu não vou me opor, vai ser madrinha, tudo bem, mas terminou o quê? Eu agredindo ela na festa do casamento. Porque a pessoa, ela acha que você ela tá querendo se engrandecer. Quando a pessoa ela tenta se engrandecer em cima de você, para desfazer de você, ela acredita que ela tá tendo razão quando você se cala. Quando você deixa, quando você não se opõe, entende? Ela acredita que ela tem razão. Eu tenho razão. Vai ter que me engolir, porque eu sou tia, sangue é sangue, vai ter que me engolir. Entende? E eu fui fechando os olhos, fechando os olhos, fechando os olhos. Chegou no dia do casamento, eu não consegui mais fechar os olhos. Porque a pessoa pensou que eu estava fechando os olhos para ela. Eu estava fechando os olhos para o que ela fazia, sem saber das consequências do que ela fazia. Então, quando eu tive a visão das consequências do que ela fazia, eu perdi o equilíbrio emocional. Porque quem não tem controle emocional... A Bíblia já diz, tem um demônio próprio. A Bíblia diz, quem não tem controle emocional, ele tem um demônio próprio. Quer dizer, faça tudo, só não desfaça de mim. Meu jeito era esse, entende? Faça tudo, só não desfaça de mim. Pode subir, pode descer, pode ser como madrinha, pode fazer, só não desfaça de mim. Era assim o meu comportamento, a minha visão, o meu entendimento. Então, em outro conteúdo eu vou explicar para você qual foi o fato... Uma história bíblica para que você entenda que é justamente aquilo que Deus explica. Que quanto mais você dá vida, você dá vazão à sua visão, você alimenta a sua figueira. E como você vai ser convencido da própria visão? Se você mesmo se dá razão. Se você não consegue ouvir ninguém. Se você alimenta os próprios sentimentos com um comportamento errado. Se você não crê na palavra. Então, é como eu estou explicando para você. A palavra, ela nasce um sentimento, onde dá vazão a um comportamento. Quanto mais as pessoas falam mal das outras, mas elas vivem mal. Mas elas não têm visão do mal. Porque ela não crê na palavra. Ela não crê nisso. Ela crê em tudo, menos na palavra. Como é que ela vai ser convencida que ela está errada? Se ela gosta da fala mal. Se elas são idólatras. Entende o que Deus explica? Por isso, ele termina vivendo mal. Então, Deus explica aqui para você.
Todo aquele que você se apoiar, num cajado quebrado que você se apoiar, é aquela pessoa que vai lhe decepcionar. É justamente aquela pessoa que você idolatrou, que você gostou mais que a sua mãe, que você amou, que nem a minha mãe amava a mãe de... É o pastor que você idolatrar, é aquele pastor que vai lhe decepcionar. É aquela mãe de santo que vai lhe decepcionar. É aquela amiga que você idolatrou, é a que vai lhe decepcionar. Porque é bíblico. Ou você se ama, ou você idolatra as pessoas. Você não sabe o que é amor. Entende? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então eu tenho que entender o que é o amor. O que é o amor? Então, no amor, o amor de Deus, ele traz o discernimento para você, a sabedoria verdadeira para você, a cura interior, que é totalmente diferente da idolatria. Então, eu já fui idólatra e eu sei a diferença do emocional, do visual, do transtorno mental que as pessoas vivem apenas pela visão. Elas vivem se dando razão. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.